Perfeito. No ar e seguindo. Boa tarde, professor Gabriel. Boa tarde, Hamilton Werneck. Tudo bem com os senhores? Boa tarde, senhores. É um prazer recebê-los no nosso canal. É um prazer também receber os nossos seguidores. Gostaria de falar um pouquinho de educação, um pouquinho de afastamento social, num momento tão difícil da nossa história, da história mundial e da história da educação, sobretudo. Para isso, tivemos o prazer de contar hoje com o professor Gabriel Perecer, com o professor Hamilton Werneck, para falar um pouco disso no universo educacional, para falar um pouco disso para os professores, para os docentes, mas também dar uma explanada aí nas possibilidades relacionadas à família, relacionadas aos alunos. Perfeito? Então, eu gostaria aqui de informar que estaremos ao longo do mês de maio discutindo isso com vários professores da educação brasileira e da educação mundial, tá certo? Temos outros convidados, mas hoje temos o prazer de contar com essas duas personalidades da educação. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não nos conhece, a Gente Jovem Educacional é uma empresa que atua no ramo de assessoria educacional, organizando eventos para a formação docente, principalmente, trabalhando na mediação entre os professores, escritores e palestrantes e os seus contratantes, municípios, instituições educacionais, entre outros. Tá certo? Neste momento, vamos fazer a apresentação dos nossos amigos que vão fazer o bate-papo de hoje e, em seguida, eles iniciarão as apresentações. Nós temos aqui o professor Hamilton Werneck, que é pedagogo, escritor com mais de 28 livros e 9 DVDs publicados, professor para o ensino superior, educação, pedagogo, orientador educacional e administrador escolar. Pertence ao Conselho Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, é ex-secretário de Educação do município de Nova Friburgo e estará conosco trazendo um pouco da sua experiência com tudo isso. Também temos o professor Dr. Gabriel Perecer, que possui bacharelado em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo, mestrado em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutorado em Filosofia da Educação pela Universidade de São Paulo e é pós-doutorado em Filosofia e História da Educação pela Unicamp. Tem experiência na área de educação, com ênfase em Filosofia da Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: leitura, linguagem, ética, estética, escrita criativa, didática, formação de professores, cultura religiosa e formação cristã. Então, estão aí as pessoas que vão nos dar o prazer de ouvi-los. Sejam bem-vindos. Por favor, professor Gabriel, está com a palavra. Muito bom, Jackson, e boa tarde, professor Werneck. Boa tarde a todos que estão chegando aos pouquinhos nesse encontro virtual. O tema da nossa conversa é a formação continuada aqui e agora. E é interessante porque essas circunstâncias todas que estamos vivendo, e já estamos bastante bem informados, ainda que muitas realidades ainda estejam mal explicadas, né? Muitos aspectos da realidade estejam mal explicados, mas, por outro lado, estamos muito bem informados do que está ocorrendo em vários âmbitos da existência, né? O que nos obrigou, pelo menos metade do planeta está dentro de casa, né? E quem sai por necessidade ou por convicção, ou porque acha que deve sair sem necessidade. De qualquer modo, metade do planeta está buscando defender a vida com essa atitude, que é difícil, sem dúvida, é uma restrição. E, por outro lado, temos encontrado a situação das escolas, né, que é o nosso tema aqui principal, a situação das escolas, dos professores, dos gestores, dos pais, dos alunos, dos estudantes, que precisam se adaptar a essa situação que já há 2 meses, né, Werneck? Há 2 meses, praticamente. Então 2 meses. 2 meses que nós estamos com essa situação e acredito que a jornada ainda será longa,
E pensando no tema da formação, é justamente nessas horas de crise, nessas horas de desafio real, não aquele desafio que a gente fala quase que brincando, estamos aqui para qualquer desafio, mas quando o desafio aparece realmente, quando nós estamos de fato no meio da tempestade, no meio dos problemas, é quando a nossa formação é testada. Nós só sabemos quem nós somos mesmo, nós só temos noção do quanto o nosso estudo, a nossa experiência, a nossa formação são reais e efetivos, quando nós temos que enfrentar uma situação difícil. Até que isso aconteça, nós estamos, digamos assim, estamos no cais, estamos embarcados, mas não estamos no meio do oceano, não estamos enfrentando nenhuma tempestade. Na hora em que realmente estamos no meio da tempestade, é que é possível perceber quem estava bem orientado, quem estava bem apetrechado, quem estava bem preparado para enfrentar o desafio real e não o desafio abstrato. E agora estamos enfrentando o grande desafio do século XXI, que é o desafio de continuar a aprender e ensinar em meio a uma nova realidade que já estava se insinuando, mas que agora se tornou dominante, né? Nas minhas palestras, eu sempre brinco dizendo que quem nasceu até o ano 2000 pertence à Idade Média e quem nasceu a partir de 2000 pertence à Idade Mídia. Pois agora todos nós estamos em cheio na Idade Mídia, todos nós precisamos aprender tudo sobre Instagram, YouTube, sobre todos os aplicativos que lotam o nosso celular, e mais do que as ferramentas, saber lidar com as ferramentas. Como é que nós vamos continuar nos comunicando, praticando a nossa arte de ensinar nessa Idade Mídia, né? Sabendo nós que os nossos alunos, em geral, estão há muito mais tempo familiarizados com esses ambientes, e nós da Idade Média, estamos sempre aprendendo agora com eles, praticamente. E essa realidade, por exemplo, questiona a nossa formação. Será que eu estou formado o suficiente para saber aquilo que a gente sempre soube teoricamente, que a principal função do educador é aprender, não é ensinar? A nossa principal função como educadores, professores, pedagogos, é aprender. Ora, nós temos agora uma excelente oportunidade de aprender. Então, se os professores têm dificuldades para se adaptar a esse novo ambiente, a essa nova realidade, é porque a sua formação deixava a desejar. Então, essa já é uma primeira ideia que eu queria trazer aqui, porque nós vamos fazer assim, já informando como será a nossa dinâmica. Eu vou falar agora uns 15 minutos, o professor Hamilton Werneck vai falar mais 15 minutos, e depois o Jackson, da Agente Jovem Editorial, vai nos trazer perguntas que vocês vão apresentando no chat, né? Pois bem, então, o nosso tema é esse, formação continuada aqui e agora. E aí nós podemos pensar que a nossa formação nem sempre é continuada, nem sempre nos atualiza, nem sempre nos ajuda a estar preparados para os momentos de crise real, de desafio real, né? Muitas vezes, os professores têm uma formação salpicada, não uma formação continuada. Tem uma formação eventual, né? Nós próprios, como palestrantes e como pesquisadores da educação, como professores, estudiosos, percebemos isso na nossa prática, né? Indo pelo Brasil afora, nós encontramos eventos educacionais, eventos pedagógicos que acontecem um a cada 6 meses, um a cada 1 ano, e os professores, nesse meio tempo, nem sempre têm uma formação realmente continuada. As reuniões pedagógicas podem tocar temas imediatos, temas de urgência, temas ligados ao dia a dia da escola ou da instituição, qual seja, mas a formação não é continuada, não é sistemática, não é contínua, não tem uma diretriz, né? Há esforços nesse sentido, claro, e nós conhecemos
vários colégios que têm a vontade, né, de gestores escolares que têm a vontade e procuram implementar uma formação continuada. Mas depois a gente percebe que ela não foi realmente continuada, não havia uma coluna vertebral, não havia um fio da meada, não havia uma terminalidade. E aí, claro, nesse momento que estamos vivendo, vem à tona as nossas lacunas, vem à tona as nossas inseguranças. Eu conheço um professor excelente aqui no Rio Grande do Sul, que quando começou a receber informações sobre como utilizar melhor a tecnologia no seu dia a dia, e aprendeu que poderia fazer a chamada em 1 minuto, podia fazer a chamada só com um toque no celular. Ele poderia ter 30 alunos em sala de aula. Em 1 minuto ele faria a chamada para aqueles 30 alunos. Ele me disse: no dia em que a instituição me obrigar a usar esse instrumento, eu peço demissão. Ora, ele se recusou a aprender, né? Ele se recusou a evoluir, porque está apegado a uma chamada que realmente tem seu lado positivo, sem dúvida, porque se você vai chamando as pessoas nome por nome, você vai conseguindo também fixar os rostos, tomar conta do que está acontecendo, né? Botar o pé naquele dia, naquela realidade. É muito a chamada oral, nome presente, quem está aqui presente. Isso é um ritual, ele é interessante, mas por que não aprender também a fazer uma chamada eletrônica de 1 minuto? Por que eu vou pedir demissão? Quer dizer, isso mostra que a sua formação, que é excelente do ponto de vista intelectual, que é excelente do ponto de vista acadêmico, no entanto, tem uma falha. E agora, quando a gente não tem mais esse ritual da chamada oral, da chamada, né, 1 por 1, parece que o mundo caiu. Parece que estamos à deriva, que não sabemos mais o que fazer, como dar aula. São novos tempos, e o próprio tempo da aula é diferente, o próprio tempo da exposição é outro, e se nós não soubermos nos adaptar, e a formação é isso que nos dá, a formação nos dá a capacidade de nos adaptar, nós vamos naufragar nessa nova realidade. A palavra adaptar-se significa tornar-se apto. Quem se adapta se torna apto a enfrentar novas circunstâncias. Toda a evolução humana, e toda a evolução científica, e toda a evolução intelectual é uma constante adaptação para que nós continuemos sendo aptos a prosseguir. Então, quando falamos em formação continuada, formação docente continuada, estamos falando disso, de professores que sabem se adaptar, que sabem se tornar aptos rapidamente. Eu confesso que nos meus primeiros 10, 15, 20 dias aqui nesse isolamento em que eu estou, em Porto Alegre, esse isolamento social necessário, eu confesso que nos meus primeiros 15, 20 dias eu fiquei perplexo. Eu fiquei um pouco preocupado e claro, todos nós fomos surpreendidos, mais ou menos, pela nova situação. Mas procurei, na minha formação, nas minhas convicções, na minha trajetória, encontrar meios de voltar a caminhar, de voltar a trabalhar dentro dessa nova lógica, dessa nova racionalidade, não me preocupando se ela vai durar 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, não interessa agora quanto ao tempo, interessa o momento, nesse momento eu tenho que me superar. Eu tenho que retomar o pé da minha caminhada como professor, como educador, como pesquisador, tal como aconteceu no passado, né? Quando, por exemplo, quem é mais da Idade Média, né, datilografava os seus trabalhos, datilografava as suas dissertações de mestrado, suas teses de doutorado, e depois, com o tempo, veio o computador, e quem não soube entrar nessa nova lógica ainda estava, agora acho que já não tem mais ninguém, mas eu conheci gente que nos anos 90 ainda, no começo mesmo do século XXI, estava agarrado com a sua máquina de escrever Olivetti, dizendo, eu só vou escrever na minha máquina de escrever porque é aqui que eu me encontro. Não, nós temos que nos adaptar, né? Gabriel Garcia Marques, o grande escritor, Gabriel Garcia Marques, contava que quando ele escrevia a máquina, ele escrevia e quando vinham as correções, ele ouvia as correções da editora, ou ele próprio fazia correções, ele era obrigado a pedir que a sua secretária redatilografasse
300, 400 páginas, e ela o fazia, e aí voltava para a revisão, e ele também fazia novas anotações, e de novo 400 páginas para a redatilografia. Quando veio o computador, chegava um momento, antes de chegar ao computador, chegava um momento em que ele, o escritor, com pena da secretária, não fazia mais nenhuma correção. Ele deixava como estava, porque não queria mais corrigir, sabendo o trabalho braçal que aquilo daria. Com o advento do computador, com a possibilidade de você copiar e colar um trecho e mudar as coisas rapidamente e corrigir você próprio, ele viu que ele poderia aperfeiçoar o seu texto com mais rapidez e com mais constância do que antes, quando era a secretária que datilografava, né? Ou ele próprio, o escritor, datilografando. Mutatis mutandis, servatis servandis, quer dizer, mantendo o que tem que se manter, né, e mudando o que tem que se mudar, estamos vivendo exatamente esse momento, em que, de uma hora para outra, a sala de aula presencial evaporou-se. E não adianta tentar transportar a sala de aula presencial para a realidade virtual, porque essa transposição não é automática, ela não é fácil, ela não é mágica, ela requer uma mediação, ela requer um trabalho nosso de adaptação. E não é uma questão puramente tecnológica, não se trata de colocar robôs, por exemplo, que no ambiente virtual vão identificar pelo reconhecimento facial dos alunos se ele está ou não prestando atenção à aula virtual. Não se trata só disso. Trata-se de, agora, nós, professores, nós educadores, nós comunicadores, criarmos uma nova forma de encontro através da tecnologia, mediante os recursos que temos à nossa disposição. E o essencial? O essencial, tanto no presencial quanto no virtual, o essencial é que eu não apenas ensine como professor, mas que os nossos estudantes aprendam. Quer dizer, aquilo que Heidegger dizia num livro, os professores têm que deixar os alunos aprender. Uma aula extremamente expositiva, uma aula unidirecional, seja presencialmente, seja virtualmente, não dá espaço para os alunos. E você já pode entender quais são os riscos que corremos agora. Porque se eu estou falando aqui agora e você está me vendo pela tela, você pode se levantar e ir embora, você pode desligar o som, você pode estar ao mesmo tempo assistindo a um musical enquanto eu estou falando. Quer dizer, onde está a conexão real? Onde está o encontro educacional verdadeiro? Então, essas são as perguntas que eu me faço também, que eu faço a vocês. Espero que vocês também tenham perguntas e questões a levantar. Hamilton Werneck, um grande parceiro, um grande companheiro de tantas viagens e encontros ao longo do Brasil. E agora nos reencontramos aqui. Eu estou em Porto Alegre. O Jackson, da Gente Jovem Educacional, está em São Paulo. E o Hamilton está em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Não é maravilhoso isso? Quer dizer, presencialmente isso seria impossível, talvez, mas virtualmente isso é possível. Então nós temos que aproveitar essa vantagem. E acredito que vocês que estão assistindo vão ter essa possibilidade. Eu não sou aqui o mediador do nosso encontro hoje, quem o faz é o Jackson, mas eu queria aproveitar para pedir que vocês se inscrevam nesse canal do Gente Jovem Educacional, porque acontecerão várias lives ao longo do mês de maio, outros encontros. Esse é apenas o primeiro, no dia 1º, Dia do Trabalhador, né? Nós estamos trabalhando para que a educação continue sendo um tema vital, como é, né? Talvez seja um dos temas mais importantes hoje, para que nós possamos superar essas dificuldades e nos reencontrarmos como nação, como sociedade e como também educadores, né? Então é isso. Eu termino aqui a minha apresentação de 15 minutos e vamos nos ouvir. Obrigado. Perfeito, professor Gabriel. Obrigado pela sua contribuição. E passo agora a palavra ao professor Hamilton Werneck para que faça as suas considerações. Uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo, especialmente aqueles que já enviaram mensagens, que também nos motivam a continuar conversando com vocês, né? Muito obrigado pelas mensagens. Um grande abraço a todos os que trabalham, a todos aqueles que, sob o ponto de vista manual, que usam o seu pensamento, que usam a sua criatividade neste 1º de maio.
Todos nós que trabalhamos estamos hoje passando por um grande desafio, ou seja, tudo mudou. De fato, lá na antiga Grécia, o Heráclito dizia que tudo passava, tudo iria mudar. De fato, hoje, em plena pandemia, nós estamos nos reinventando e reaprendendo. É um trabalho novo. Vejam que isso está acontecendo de maneira simultânea. Estou aprendendo um trabalho novo, tanto a minha esposa, quanto os meus 2 filhos, e eu também. Não importa a idade, todos nós temos que aprender a trabalhar de maneira diferente e estarmos prontos. Como diz Edgar Morin, que em breve fará 100 anos, ele é de 1921, Edgar Morin dizia: prepare-se para o imprevisível, e nós estamos dentro dele. A outra saudação neste momento é para as mães. Nós nos aproximamos de uma data que marca o Dia das Mães. E as mães, algumas estão longe dos seus filhos e não vão poder estar com seus filhos nesse dia comercial, mas que as pessoas esquecem do comercial e agora terão que esquecer do comercial e dar vazão somente àquilo que é afetivo. Conversar, fazer uma live, fazer uma FaceTime, porque estão à distância. Lembrando algo que escrevi no meu último livro, Desaprender, Reaprender e Desobedecer. Ele ficou pronto aproximadamente 10 meses antes da pandemia. Pois bem, lá existe um artigo. Não existe mãe solteira, existe mãe, parafraseando o Papa Francisco. Mas, meu caro professor, você pode ser professor, você pode ser um diretor de colégio, você pode ser um proprietário de uma instituição de ensino. Nós estamos aqui hoje para mostrar para você que é possível ministrar uma aula, que é possível estar juntos, apesar de uma separação física. É possível pensar em 4 coisas importantes. Essas 4 coisas são os 4 pilares da educação. Primeiro deles, você pode fazer facilmente de maneira virtual, que é aprender a conhecer. Se um professor, por exemplo, agora, quer mostrar para o seu aluno como que um avião voa, esse professor, sem laboratório, dentro da sua casa, sem ter nenhum recurso, ele usará uma simples folha de papel e dirá para as pessoas, para os alunos, que no momento em que a hélice trabalha e a turbina trabalha, a pressão atmosférica acima da asa do avião fica menor e a de baixo empurra o avião para cima. Mas como que ele vai fazer isso se ele não tem um laboratório, se ele não tem um túnel de vento que custa caro? Muito simples, use a folha de papel. E se ele assoprar esta folha de papel, aqui na parte de cima vai diminuir a pressão atmosférica, a de baixo empurrará a folha para cima. Veja como é que é simples. Uma folhinha de papel que substituiu um aparelho importado da Alemanha, do laboratório Leibold, de R$28.000. Isso é ser criativo. Isso é aprender a conhecer. E aprender a conhecer eu faço com grande facilidade virtualmente. A segunda parte, que é aprender a fazer. Eu posso, com esta folha de papel, orientar o meu aluno para ele fazer. E ele ensinar a um outro coleguinha da rua, da sala de aula, de qualquer outra parte. Em breve, todos estarão praticando. Aprendeu a conhecer e agora aprendeu a fazer. Mas, meu caro professor,
meu prezado diretor de escola, nem tudo a gente pode fazer à distância. Eu posso aprender inglês à distância, mas para ser professor de língua estrangeira, inglês, espanhol, francês, seja o que for, eu preciso ter uma prática de convivência. Então vem o terceiro pilar da educação, que é proposto pela Unesco: aprender a conviver. Então, se eu aprendo a conhecer, se eu aprendo a fazer, e se eu aprendo a conviver, no conviver é muito difícil fazer isso no ambiente virtual. Então, eu preciso do presencial. Enquanto ele não volta, nesses próximos meses, 3, 4 meses, nós temos que fazer isso por aqui. Podemos fazer através do Gente Jovem Educacional, com a coordenação do Jackson, que nos dá uma segurança enorme nesse trabalho. Eu tenho uma pequena experiência de TV, então aproveito para cuidar da iluminação do meu escritório, para poder falar com você e ser visível a você, usando os recursos que eu tenho em casa. Um abajur que está atrás deste computador, uma lâmpada que está aqui em cima, e eu estou dentro do meu ambiente de trabalho. Mas é importantíssimo que a gente tenha este ambiente durante este período, ou através da Gente Jovem Educacional, ou através de cada um de nós, especialistas na área de educação, para termos grupos específicos, grupos especiais, só para vocês, diretores de escola, diretores de uma escola, para vocês que são coordenadores. Vocês podem permanecer em casa, que nós conseguiremos fazer este trabalho diretamente focado para você. Evidente, pense um pouco. Você tem boleto para pagar e eu tenho boleto para pagar. Então, certas apresentações específicas, elas terão que ter uma pequena remuneração para nós podermos cumprir com as nossas obrigações econômicas. O quarto pilar, meu caro diretor, meu caro professor, é aprender a ser. Ser o quê? Ser um cidadão. E para isso eu devo pensar em duas visões de cidadania que vêm da Grécia. Ou você é zoé, ou você é bios. O que é ser zoé? É respirar o ar que existe, de graça, é ter uma casa, é ter alimentos, é poder descansar, trabalhar, ter o seu salário para se sustentar. Acontece que há muita gente que vive no nível zoé, zoa, em grego, vida, mas não chega a ser um cidadão participante. Ele não chega ao nível bios, que, além de tudo isso que é básico, ele é um cidadão participante, presencial ou virtual, mas que está junto com você para aprender com você, para ensinar a você. Mas um professor dirá: professor Hamilton, como que eu vou fazer? Olha, antes desta live, eu enviei uma mensagem em 1 minuto para 1.370 pessoas, através de listas de transmissão do Zap. Eu passei um link para mais de 1.300 pessoas, no tempo de 1 minuto. Eu posso gravar e mandar por listas de transmissão uma mensagem. Eu posso fazer uma fotografia de um livro de física, de matemática, com um grande problema desafiador. Mas, veja, senhor diretor, senhor professor, a aula comum com a qual nós estamos acostumados, o professor, o data show ou o quadro interativo, esta aula tem uma duração de 50 minutos, 1 hora. Quando nós vamos para a live, o que nós gastamos de tempo em 15 minutos, sem interrupção, sem pergunta de aluno,
sem alguém que faça alguma interação. Sabe quanto tempo esses 15 minutos representam? 1 hora de aula comum. Então, 2 coisas para pensar. Quando um professor vai trabalhar e enviar uma aula para seu aluno que está em casa, quando ele fala entre 12 e 15 minutos, ele acabou de ministrar uma aula de 1 hora. E quando o diretor da escola pensa que esta aula teria que ser remunerada a preço mais baixo, porque foi de menos tempo, reflita. A aula comum de 50 minutos, de 60 minutos, ela tem intervenções. Uma aula direta, sem intervenção, ela se reduz praticamente a 1/4. Temos, então, que nos adaptar tecnicamente, nos adaptar administrativamente e nos adaptar na formação do cidadão. Porque muita gente confunde educação com instrução. Instrução eu posso fazer à distância, mas se eu só instruo uma pessoa, eu posso estar treinando um monstrinho. Cuidado com isso, que é muito grave. Eu agradeço a sua participação. Por incrível que pareça, os meus 15 minutos acabam de se esgotar e agradeço especificamente às pessoas, especialmente ao Lindenberg, meu ex-aluno que está aqui, ao Bruno Sérgio Werneck, meu filho advogado, que está há 2 meses trabalhando em casa, administrando a parte jurídica de uma grande empresa imobiliária, que fez hoje divulgação desta live para todos nós. Muito obrigado a todos vocês, a minha nora Luciana, a teacher Gleice Mota, e vários outros que aqui apareceram. E lembro de uma frase que apareceu aqui, muito parecida com o que Shakespeare falava. Quando o mar está calmo, todo barco navega bem, todo marinheiro é bom. Mas agora, o mar não está calmo. E aí é que nós vamos mostrar quem é o bom professor. Quem é o que transmite conhecimento? Quem é o que é capaz de conviver no meio desta turbulência oceânica que nós estamos começando a entender? Muito obrigado, felicidade pelo Dia das Mães e um grande abraço pelo Dia do Trabalhador. Muito obrigado, professor Werneck, por essa contribuição tão rica que nos trouxe. Obrigado também ao professor Gabriel Perissé. Obrigado aos nossos seguidores que estão presentes aí. Vejo que muitos dos nossos amigos estão presentes, estão prestigiando a fala dos senhores, estão apoiando e incentivando essa causa. Eu percebo aqui que tivemos alguns comentários, muitos agradecendo, muitos falando das suas impressões, e tem um bem interessante aqui, que é do professor Simão de Miranda, de Brasília, que ele comenta que quando o senhor fala dos 7 saberes de Edgar Morin, gostaria que o professor Hamilton aí falasse um pouquinho mais em relação a esses saberes e falasse um pouquinho mais também em relação à possibilidade que nós temos de apresentar isso para pequenos grupos, para grupos exclusivos, para que a gente possa levar essa proposta para mais lugares, para as pessoas que nos acompanham e acompanham o trabalho dos senhores. Muito bom. Gabriel. Olha, quando o Simão de Miranda, professor caríssimo lá de Brasília, ele vai estar numa das nossas lives, né, Jackson? Qual é a data acho que daqui a 30 dias, não é isso? 30/5 será a live do professor Gabriel Perissé e do professor Simão de Miranda, que hoje está prestigiando e assistindo no nosso canal a live do senhor. Outra pessoa que está aqui com a gente é o Dalmir. Quando é que é? O Dalmir também vai falar aqui na Gente Jovem. Isso, o Dalmir Santana terá uma live exclusiva no dia 7 de maio. E perfeito. Ao longo do mês de maio nós teremos aí 13 lives, onde nós traremos parte do nosso cast para falar um pouco de educação para os seguidores do nosso canal. Muito bom. Então, eu não vi aqui nenhuma pergunta específica, mas esse comentário, sim, do professor Simão de Miranda sobre Edgar Morin, uma vez que o Hamilton Werneck mencionou Morin, e Morin, enfim, é uma referência para todos os educadores, para algumas instâncias acadêmicas,
o Morin, tal como outros pensadores mais populares, é visto com desconfiança, não é, Werneck? Você se lembra que o Rubem Alves e Samitiba, esses educadores que nós conhecíamos pessoalmente, na vida acadêmica não eram muito bem vistos, né? Pegava mal você citar o Rubem Alves numa tese de doutorado, pegava mal você mencionar o Isamitiba como se houvesse dois mundos diferentes, o mundo acadêmico, né, onde as ideias são brilhantes, e o mundo da formação continuada, o mundo das palestras, dos eventos educacionais, onde há, evidentemente, uma mistura de tendências, de possibilidades, e como se Rubem Alves, que estava muito presente nesse trabalho de formação no Brasil inteiro, não pudesse pisar na academia. Ora, ele viveu e era um grande pensador, e Edgar Morin tem um pouco isso também aqui nos meios acadêmicos. Às vezes o pessoal torce o nariz quando Edgar Morin é citado, tal como o Domênico de Masi e outros divulgadores do conhecimento que, por força dessa opção de serem mais divulgadores do que simplesmente teóricos, né, às vezes são mal vistos. Mas, ora, são justamente esses que estão tentando divulgar e mastigar para nós o conhecimento, são esses que cumprem um papel importante na formação. Os livros de Edgar Morin e esse que o Simão de Miranda menciona, dos Sete Saberes, agora eu confesso que não me lembro dos Sete Saberes, mas o que eu me lembro sempre da temática do Morin é que ele fala muito da mente bem formada, da cabeça bem formada, da cabeça bem organizada, para que nós possamos enfrentar as realidades, as incertezas da vida, né? Às vezes nós alimentamos uma ilusão do Homo sapiens, né? E não do Homo demens, como diz Morin, do homem doido que nós também somos, do ser humano doido que todos nós também somos. E nós, como Homo sapiens, como pretensamente racionais, em 100%, 20/7, né? 24/7, 24 horas todos os dias da semana, essa ilusão da razão nos faz pensar que nós poderíamos prever o futuro, nós poderíamos desenhar todos os cenários. Então, nessas reuniões, né, nas empresas, é muito engraçado como as pessoas falam: eu vejo 3 cenários, como se o futuro se restringisse a 3 cenários. Tem um cenário bom, menos bom e péssimo. Ora, isso não esgota a realidade, muito menos o futuro e muito menos a complexidade, que é a palavra-chave para entender Morin, a complexidade da vida, da realidade. Essa complexidade não dá para você prever numa reunião. E nós educadores, e nós formadores de educadores, temos que ter essa realidade em mente. Mais do que prever o futuro, nós temos que nos preparar para o futuro que é imprevisível. É isso que o Morin dizia e o Werneck lembrou. A única coisa que se pode esperar é o inesperado. Essa é a única coisa certa, né? Ou como diz a sabedoria popular, né? A única coisa certa é a morte, né? Que a gente nem sabe quando vai ser, né? Pois bem, essa sensação que nós estamos experimentando, todos nós, de grande incerteza, ela é a sensação real que todos nós deveríamos ter o tempo todo. Quer dizer, eu não consigo prever o que vai acontecer daqui a 2 minutos. Eu não sei. Esse não saber é a única coisa certa que nós sabemos. Pois bem, sabendo que nós não sabemos, sabemos que nós não somos futurólogos, nem profetas, nem capazes de prever os cenários todos da vida futura, o que nos cabe fazer? Nos preparar aqui e agora. Aqui e agora, neste momento. Eu estou aproveitando este momento preciso em que eu estou aqui diante da tela do computador, esse minuto que é o minuto que eu tenho, que é a única coisa que eu tenho de real. Como eu estou aprendendo? O que eu estou aprendendo? Eu estou escutando? Eu estou ouvindo ou estou escutando? Isso é algo que os nossos alunos precisam aprender, como nós todos temos que aprender. Uma coisa é ouvir uma aula, uma coisa é ouvir uma palestra, uma coisa é ouvir um programa de televisão, ouvir uma música, outra coisa é escutar. Porque se eu ouço, a coisa pode entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Mecanicamente falando, está tudo resolvido. Escutar requer uma atenção, uma dedicação, uma entrega da minha mente que se deixa influenciar por algo que vale a pena ser escutado. Então, a lembrança de Morin, que Werneck fala, que
que Hamilton Werneck fala, faz pensar que um homem com tanta experiência, como um século de experiência, e que passou por diversas circunstâncias difíceis, como a Segunda Guerra Mundial, a morte da esposa, que foi tremenda para ele, sofreu muito, tantas outras circunstâncias da vida dele e da história da França e da história mundial, e esse homem chega com 99 anos e nos diz que não dá para prever o futuro mesmo, né? E ele agora mesmo está vivendo no seu isolamento na França, e no seu isolamento ele continua ensinando. Acho que essas são algumas considerações que nós podemos fazer, e eu acredito que tem aqui uma pergunta agora, né, Jackson, que talvez o Werneck possa nos ajudar. Exatamente. A Gisele Azevedo, ela coloca aqui que o Conselho Nacional de Educação, ele liberou essas ações remotas para contar como horas-aulas para a educação infantil. A pergunta é, como considerar a criança nessa perspectiva e como ajudar na formação dos professores que receberão essa criança no futuro? Ok. Tomando o eixo do Gabriel, quando as pessoas falam no Rubem Alves, muita gente torce o nariz, porque o Rubem Alves nunca abandonou o sonho. O que é a escola? Veio da palavra grega skolé. Só que skolé, no grego, não significa um lugar que tenha carteira, aluno, livro, professor. Skolé, no grego antigo koiné, significa lugar do sonho. É isso que a escola perdeu. E como a academia perdeu também o sonho, ela não gosta dos que sonham. E nem gosta também daqueles que são muito práticos. O Morin, apesar de ter escrito o Método, que são inúmeros volumes, o Morin nos trouxe em Sete Saberes um dos pontos cruciais do mundo atual, que é o seguinte: nós temos que ter uma consciência planetária. Mas não podemos perder, com essa consciência planetária, não podemos perder o contato com a realidade hoje, do aqui e agora. Conselho Nacional de Educação, eu já pertenci ao Conselho Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Muitas vezes as pessoas que estão lá são pessoas que têm experiência acadêmica, mas raramente há uma pessoa num Conselho Nacional que tenha experiência com a educação infantil. Até a metade do século XIX, as crianças não iam para a escola. Educação infantil não existia. Um teórico da educação dizia, na época, que as crianças eram tratadas como adoráveis animais de companhia. E se você, naquela época, dos impressionistas e dos expressionistas, você fosse observar as pinturas, você vai notar que essas crianças eram todas vestidas como se fossem adultos. Então, minha prezada Gisele Azevedo, o Conselho Nacional de Educação tratou, em termos de ensino à distância, para uma criança de educação infantil, como se fosse alguém acima de 12 anos de idade. Então, isso aí só poderá funcionar bem se a pessoa que estiver em casa conhecer um pouco do trabalho da educação infantil. Se a pessoa que está em casa, eu tenho uma experiência na família. A minha nora, ela adora brincar com criança. Então, o meu neto está se beneficiando das brincadeiras que ela faz, ou como diz também o grande escritor que trabalha com a educação infantil e escreve, a criança tem o direito de brincar. Celso Antunes. Celso Antunes pertence a uma organização latino-americana que é pelo direito da criança brincar. Mas eu penso que o Conselho resolveu as coisas, conforme diz o Périssé, pela Idade Média. Ele resolveu de maneira linear,
você pode fazer educação à distância, da educação infantil até a pós-graduação. E não é bem assim. As crianças precisarão ter alguém em casa como tutor e que entenda da educação infantil. Pode ser que o grande tutor de crianças e jovens sejam as grandes plataformas de ensino. Não é tanto o pai e a mãe, não é? Mas, para a criança, além da plataforma, é preciso alguém que oriente a criança, porque senão essa orientação, esta aula à distância não vai chegar à criança. Ela simplesmente, com o celular do lado, ela vai desligar o tablet e vai ficar vendo algum filminho. Essa é a questão. Essa é a questão. Então, eu vejo uma decisão do Conselho como uma visão linear. E a grande diferença dos que criticam Morin é que os lineares não suportam a complexidade do Morin. Trabalhar com 2, 3, 4 variáveis intervenientes ao mesmo tempo. Um dos saberes, dos 7 que ele apresenta, é saber lidar com situações complexas, saber lidar com variáveis intervenientes diferentes. A criança está acostumada ao preto e branco. Positivismo é assim. Estão acostumados a 2 coisas, ao certo e ao errado. Não trabalham com uma gama diversificada de fatores que intervêm. É por isso que a decisão do Conselho foi linear. E decisão linear, para este tempo, ela não tem lugar. Muito bom, Werneck. Muito bom. Perfeito. Olha, tem um outro comentário aqui da professora Gleice Mota, que diz: o que percebo a respeito dos colegas é a preocupação em passar conteúdo. E conteúdo não deve ser prioritário. E isso é que está dificultando muito a vida dos professores que me procuram para ajudá-los. Eu acredito que este comentário que ela fez aqui é o que está tirando o sono de muitos docentes de todo o país. Gostaria de um breve comentário de cada um dos professores aí em relação a este comentário que a professora fez. De fato, até ouvindo o Werneck me ocorreu também isso. Essa pergunta vem ao encontro do que eu estava aqui pensando e que a professora Gleice explicitou, que é o problema do conteudismo, né? Estamos diante de agora, talvez mais do que nunca, está visível que o conteúdo, quer dizer, o conteúdo que nós, como professores, estamos hoje tentando transmitir por uma live, na plataforma Zoom, pelo Moodle, pelo e-mail, pelo celular, ou até por programas gravados e colocados na televisão, há iniciativas no Brasil também nessa direção, os alunos não tendo acesso ao Wi-Fi, ao computador, a Secretaria de Educação grava aulas e transmite pela televisão, que é uma forma de fazer chegar o conteúdo até os alunos. Pois bem, toda essa preocupação em fazer com que o conteúdo chegue, até mesmo esse receio de que, claro, pela desigualdade social que nós enfrentamos e pelas diferenças que há dentro, mesmo de uma escola particular, porque cada família tem as suas circunstâncias e nem todos conseguem alcançar os mesmos objetivos com a mesma velocidade, claro. Pois bem, o grande receio de que, depois que tudo isso passe, tem que se fazer uma avaliação para saber quantos alunos têm ou não têm o conteúdo, essa preocupação obsessiva pelo conteúdo, do meu ponto de vista, que já é tão problemático na presencialidade, mas ainda agora. Não é o conteúdo exatamente o que mais interessa. Não é passar matéria, dar matéria. Eu chamo isso de uma preocupação de professores materialistas, que só pensam na matéria e esquecem que a matéria, que o conteúdo, é apenas uma dimensão do conhecimento, uma dimensão do crescimento humano, né? Por isso que a BNCC, com todas as suas limitações e possíveis lacunas,
acerta quando fala que o importante é a formação integral, que, aliás, não está dizendo nada de novo, está simplesmente corroborando aquilo que nós, educadores, já sabíamos e que já estava nos PCNs, né, Werneck? Você lembra dos PCNs? Lembro até de outras coisas anteriores. Você se lembra... Estou aqui na minha frente com um livro, Aprender a Ser, do Edgar Faure, Abdul Razak Kadura, Felipe Herrera, ou seja, desde 1971, que a Unesco está tentando fazer alguma coisa que a BNCC veio tentar recolocar. Exatamente. Em 1971, quando a ONU, a Unesco, eles caminharam na direção da formação da pessoa, o Brasil deu uma guinada tecnicista, marcadamente positivista. E por aí a coisa foi, a nossa Lei 5692. Então, o que acontece muitas vezes é que o Brasil caminha na contramão. E caminha na contramão, por exemplo, a BNCC é derivada da Agenda 2030 da ONU. São 17 tópicos que você, se reler agora, e você que está nos assistindo, reler esses 17 tópicos, você vai verificar que eles ajudam na pandemia. Ou seja, nós não sabemos exatamente como é que vai ser o futuro, mas alguma coisa de criatividade a gente precisa desenvolver. E o conteúdo, muitas vezes vai acontecer o seguinte, ele vai passar por um curso de ensino médio, vai fazer o seu vestibular, vai ingressar numa universidade e não vai usar a maior parte desse conteúdo, porque o mundo mudou. É preciso que o Brasil pense no PIPMO e no PIPMOI, Programa de Preparação de Mão de Obra e Preparação de Mão de Obra Industrial. Isso foi lá em 1971, 72. Imediatamente surgiram máquinas que passaram a fazer tijolo completamente diferente, mais rápido do que aquilo que era ensinado num curso preparatório de mão de obra. Então, as pessoas ficaram, por assim dizer, desempregadas. Eu posso preparar um monstrinho, treinar um monstrinho, mas eu posso preparar um desempregado. A visão da BNCC, a visão, quando a gente diz não é só o conteúdo, é porque um dos pilares é conteúdo, aprender a conhecer. Mas eu tenho não que conhecer, eu tenho que aprender a conhecer, que é uma coisa diferente. O dia que não existir professor, eu preciso continuar cuidando da minha formação continuada. Aí a professora Gleice Mota, que deve ter muito trabalho. Professora, o seu professor que lhe consulta, diga para ele, professor, não trabalhe por mais de 15 minutos. De onde vem essa ideia de conteúdo? Se você trabalhar online 50 minutos, o seu aluno desliga, porque é muita coisa. De onde vem isso? Professora Gleice, vem de Carlos Magno, o rei dos francos. Quando ele começou, lá numa cidadezinha da Bélgica, expulsando muçulmanos, ele colocava atrás um convento e a ordem era: tenha um ensino que seja conteudista, muito forte, e que seja europeu e cristão. E daí veio a ideia, que até hoje existe, de que uma boa escola é aquela que ensina e ensina muita coisa. Pode ensinar a deduzir, a induzir, a questionar. Aliás, existem até propostas no Brasil que não querem que o aluno questione coisa alguma. Isso é um perigo, porque você forma o idiota do amanhã. Esse não tem como enfrentar nem a pandemia, nem qualquer outra coisa que apareça. E é por isso, então, para trazer de volta a nossa conversa, Rubem Alves, ele disse certa vez que o vestibular deveria ser por sorteio, porque uma vez que esse conteúdo que uns têm e outros não têm tanto, na verdade não é o decisivo,
Então, que seria muito mais democrático fazer por sorteio, porque quando uma pessoa nasce numa família que tem acesso à internet, tem acesso a idioma estrangeiro, tem acesso à alimentação, tem acesso à diversão saudável, tem acesso a uma série de circunstâncias que não são só conteúdo, ela vai passar no vestibular porque ela está recebendo muito mais do que conteúdo, está recebendo ambiente, está recebendo valores, possibilidades físicas. Então, é desigual mesmo. Se é porque, não é por uma questão de conteúdo, é uma questão de sorte. Quer dizer, alguns tiveram a sorte de nascer numa família com possibilidades e outra criança não nasceu nesse ambiente. E o fato dela não ter... O PLC, que Celso Vasconcelos dizia assim: eu nasci em São Paulo, pude ser muito bem alfabetizado e hoje sou doutor em educação. Mas, naquele mesmo dia, nasceu num outro estado brasileiro uma outra criança que não teve estas oportunidades, é altamente inteligente, mas não chegou a doutor. Por quê? Porque ele não teve escolarização, ele não teve essas oportunidades. Isso é muito importante. Então, esse fetiche com conteúdo, ele, mais uma vez, precisa ser pensado e questionado. E quem sabe não seja agora esse momento em que vai haver uma overdose de conteúdo, porque as pessoas, os estudantes que têm acesso a plataformas e toda essa carga de conteúdo jogado o tempo todo, sem mais interferência, sem mais nenhum tipo de problema presencial, vamos dizer assim, nenhum obstáculo presencial. Pois bem, essa overdose de conteúdo vai revelar a sua fragilidade. Para que eu quero tanta coisa, se o mais importante, se aquilo que é essencial, aquilo que é o mais, né, educativo e formativo, não é a quantidade, mas talvez uma única ideia, um único aperfeiçoamento que pode nos tornar, né, mais curiosos, mais pesquisadores, mais abertos à formação. Então, realmente, pode ser uma grande oportunidade para a gente repensar o que já foi repensado, né? É isso aí. Exato. Isso é de grande importância. Conteúdo. O que eu vou fazer com ele? Exato. Aí vem o segundo pilar, que eu falava no começo, que é o aprender a fazer. Então, Morin, entre outras coisas, ele diz que você, além da consciência planetária, e além de você ter a capacidade de trabalhar com variáveis intervenientes bem diversas, você precisa também ser capaz de avaliar e escolher o que serve e o que não serve. Uma pessoa nesta idade mídia, que é uma grife sua, na idade mídia, que não souber fazer esse discernimento, ele está realmente perdido. E tem mais. Karnal, mês passado, disse o seguinte: em pleno século XXI, toda avaliação deveria ser com consulta. E quem me questionou isso foi um advogado, dizendo que era um absurdo. Eu falei: como você diz que é um absurdo se a sua prova da OAB foi com consulta? Aí ele caiu do cavalo. Mas é essa a questão. Você pode saber muita coisa, mas se não souber aplicar, não souber selecionar o que vale naquele momento e o que não vale, não adianta nada. Parece que temos mais uma pergunta, né, Jackson? Você viu aqui, Jackson, uma pergunta muito boa que fizeram aqui no nosso grupo? Aqui? Sim, Gabriel. Do Lindenberg. Estou colocando ela na tela aí para que todos possam ver. Como estimular a autonomia de professores e alunos? O Lindenberg é o aluno do professor Werneck. Lindenberg, na Ferreira, uma grande cabeça, ele mora em Belo Horizonte, nunca perdi contato com ele. Eu mantenho contato com muitos alunos, e isso faz parte de uma educação que é fruto do presencial. Lindenberg, quando a Fundação Sesgran Rio inscreveu 130 mil alunos para os vestibulares, ele foi o 13º colocado. Saiu daqui, da cidade de Nova Friburgo, de um bairro operário, e foi o 13º colocado. Então ele pergunta: como estimular a autonomia? Isso tem que partir da direção da escola.
Muitas vezes a escola trava o professor, não deixa o professor fazer uma experiência. Eu uma vez entreguei a uma professora de ciências um banner com todo o aparelho digestivo escrito em inglês. Ela era amiga da professora de inglês do colégio. Resultado, uma aprendeu o aparelho digestivo em inglês e a outra aprendeu o funcionamento do aparelho digestivo. E as duas trabalhavam com o mesmo banner, em ciências e em inglês. Um belo dia chegaram à minha sala e disseram assim: podemos fazer uma loucura? Eu falei: qual loucura? Vamos aplicar a mesma prova. Eu falei: aplique. Se der certo, tudo bem. Se não der certo, é uma experiência. A gente anula e cada um faz a sua. A prova foi feita, o resultado foi sensacional, e aí uma mãe me telefonou. Eu queria dar parabéns ao colégio, porque os professores foram autônomos em fazer isso, que maravilha. Olha, meus parabéns, mas eu estou com uma angústia. Falei: qual é, minha senhora? Eles sabem inglês ou sabem ciências? Eu disse: minha senhora, o movimento peristáltico do intestino humano é diferente na Austrália, no Japão, no Brasil, na Ucrânia, na França. Ela aí caiu na gargalhada e me disse: então eles sabem as duas coisas? Eu falei: exatamente. Porque, olha, eu nunca vi a garotada na minha casa estudando inglês e ciência juntos. Às vezes você, dando autonomia ao professor, ele cria muito mais situação e solução. Não dando autonomia, ele fica preso e vai dizer que fez um ótimo trabalho se trabalhou do índice do livro até a última página. É interessante, né, Werneck? Você tá contando essa experiência. Eu tive uma experiência parecida, embora em outras circunstâncias. Eu dava aula numa faculdade em São Paulo, à noite, e eu dava aula para uma turma, digamos, às 8 da noite, 8 da noite, e depois às 9h30 da noite eu dava aula para uma segunda turma. E a primeira turma tinha 30 alunos e a segunda turma tinha 30 alunos também. E eu trocava isso com um professor de outra disciplina. Eu falava sobre produção de texto e ele falava sobre, não sei se era história, alguma coisa assim. E aí, quando eu dava aula para a turma A, ele estava dando aula para a turma B, e depois eu dava aula para B e ele dava para A, e eram duas turmas que estavam ali naquele horário das 8 da noite até mais ou menos 10h30 da noite e tal. Teve uma noite, concretamente, em que foram 2 alunos na turma A e foram 3 alunos na turma B. Eu iria dar aula para 2 alunos, ele iria dar aula para 3, e depois iríamos trocar, e eu daria aula para 3 alunos e ele para 2 alunos. E nós, na sala dos professores, estávamos desolados. Como é que nós poderíamos... Não sei se foi uma greve de ônibus, não sei o que aconteceu, foi uma chuva. Eu sei que só tínhamos, em vez de 60 alunos, tínhamos 5 alunos. E em vez de dar aula para 30 alunos, nós íamos dar aula para 2 ou 3. E aí nós dois, sozinhos, sem nenhum gestor, não tinha coordenador, não tinha diretor, não tinha ninguém para mandar na gente. Nós estávamos com autonomia total, estávamos com liberdade absoluta. E aí nós combinamos que nós juntaríamos as duas turmas e nós dois daríamos uma aula simultaneamente para 5 alunos e sairíamos mais cedo junto com os alunos para enfrentar, não sei se era chuva, se era greve de ônibus, não sei o que era. E aí nós não tínhamos preparado nada, Werneck, não tínhamos preparado absolutamente nada. Ele não sabia o que eu ia falar, eu não sabia o que ele iria falar. Nós escolhemos um tema mais ou menos comum às nossas disciplinas e demos, eu posso dizer com total tranquilidade, foi a melhor aula da minha vida. Primeiro porque eu tinha um interlocutor que era de uma outra área, então os diálogos interdisciplinares aconteceram ali, né, naquele momento, né? E os alunos gostaram também, porque eles viram duas visões diferentes que se conjugavam numa discussão rica. Olha, deu tudo certo, saímos mais cedo, demos uma aula melhor.
os alunos aprenderam a conviver, porque eram alunos de turmas diferentes, então eles puderam também se conhecer melhor. Foi uma experiência única. Então, quando se dá autonomia, quando se permite que a liberdade docente aconteça, há grande chance de sucesso. Quer dizer, a categoria de livre docente, né? A categoria do livre docente é aquele que, depois de uma longa carreira acadêmica, quando já está lá com seus 60 anos, ele faz uma última prova e aí obtém a livre docência. Mas a livre docência não é para quem tem uma carreira de 60 anos. A liberdade de ensinar é uma liberdade que nos ensina a ensinar, porque nos dá a responsabilidade de ter soluções criativas e de aprender com os erros. Enfim, deveríamos repensar até o conceito de livre docência. Livre docência é a liberdade de ensinar que todos nós, professores, devemos ter, com a responsabilidade decorrente de todo ato livre, né? O que você acha, Werneck, dessa experiência? Olha, eu diria a você o seguinte, voltando à pergunta do Lindenberg, um instante, como estimular os alunos? Nós não vamos conseguir estimular os alunos com o currículo do século XIX, com professores do século XX desatualizados e alunos do século XXI. E agora eu volto lá e vejo a pergunta, novamente uma outra pergunta, da Gleice Mota, a respeito que fez um trabalho com celular, mas o gestor disse que o celular era proibido na escola. Ora, o celular é a melhor... Quem está com isso aqui na mão está segurando uma tecnologia que eu apresento muito neste livro, Profissional da Educação do Século XXI, da editora WK do Rio de Janeiro. O celular é a melhor ferramenta para fazer o link, a junção entre o computador e a televisão. Agora, a ideia, como a professora diz que isso ocorreu em 2011, não é? Ela, naquela época, era proibido. Hoje, quase todo mundo está deixando usar, porque você pode, inclusive, na sala de aula, utilizar o Barry, a segunda parte da palavra é Barry. É um aparelho que cria uma intranet dentro da sala de aula. E o aluno, com o seu celular naquela intranet, ele fica impedido de ir para o Zap. E o professor pode passar para ele uma quantidade enorme de conteúdos e de exercícios, e um aluno, se descobrir alguma coisa nova, passa para o professor e passa para toda a turma. É sensacional. É questão de aprender a utilizar, não é? Agora, se o aluno, com a visão que ele tem de mundo hoje, ele encontra um conteúdo lá do século XIX, pelo amor de Deus, ele não consegue, Lindenberg, ser estimulado. Ele tem vontade de ir embora da escola. Você sabe, Werneck, você falando, eu estava me lembrando que meu pai, que se estivesse vivo hoje, ele estaria talvez com 95 anos de idade. E ele me contava que quando ele estudava no Colégio São Bento, no Rio de Janeiro, era proibidíssimo levar para a sala de aula a revista de história em quadrinhos. Porque a história em quadrinhos era um absurdo. Como na década de 30, né? 1930, há um século, né? Quase há um século, era proibidíssimo. Se algum aluno fosse flagrado com uma revista de história em quadrinho, aquelas histórias X9, Flash Gordon, aquelas coisas, né, daquele tempo, ele era punido, porque era proibido usar, né, ou levar ou ler história em quadrinhos. E depois, você sabe, né, nós todos sabemos como as histórias em quadrinhos entraram no livro didático, né? Não há um livro didático que não tenha uma tirinha, que não tenha referência ao HQ. O HQ é um gênero literário, né? E no entanto... O Asterix, o gaulês, é altamente político. A Mafalda argentina é altamente cidadã. Então, há muita coisa. Mas eu me lembro do meu tempo, portanto, um tempo mais recente do que o seu pai, não é? Mas até a década de 70, aqui em Nova Friburgo, revista em quadrinho
era um processo de deseducação. Exatamente. Hoje é processo para se analisar em termos de comunicação. Exatamente. O mesmo aconteceu com o celular. Quer dizer, você lembra, né, realmente lá em 2008, 2009, 2010, 2011, como a professora falava, você tinha na parede da sala de aula, é proibido o celular, como se o celular fosse um cigarro que fosse contaminar o ambiente da sala de aula, né? Pois bem, agora é exatamente o contrário. Um aluno que vai para a sala de aula sem o celular, ele não vai poder acompanhar aquelas propostas que um professor criativo, que um professor da idade mídia possa apresentar em sala de aula. Então você vê como nós precisamos de formação para nos tornar aptos a incorporar nos nossos projetos pedagógicos aquilo que o garoto, a garota, a criança já considera a coisa mais normal do mundo, não é? Uhum. Agora você veja duas observações aqui. A Emanuela Alves diz que está adorando a live, que está aprendendo muito e que ela, onde trabalha, tem carta branca. Ela que Isso é feliz. É excelente para todos os alunos que passarem pelas mãos e pelo coração da Emanuela Alves. Um pouco depois, vem uma professora que diz que acha que os documentos escritos pelas secretarias de educação são escritos a respeito de uma criança que não existe. Concordo, professora. Eu estou fazendo, agora não por causa da pandemia, mas eu assessoro à distância e de maneira presencial um município na Amazônia. E, de fato, o que eu encontrei? Eu encontrei uma descrição de aluno que, de fato, não existe. A gente tem que refazer essas coisas. Muitas vezes, os que descrevem são pessoas que nunca pisaram numa sala de aula. Você tem que conversar na ponta do sistema com o professor, visitar a sala de aula, saber como, afinal de contas, esse aluno é e como que este aluno trabalha, como é que o meio em que ele se encontra reflete o aprendizado, como é que o meio responde às ansiedades da escola. Então, meus parabéns pelo seu trabalho e pela sua visão crítica, que é importantíssima. Essa visão crítica é a base daquilo que Paulo Freire, sempre escreveu, sobretudo em Pedagogia da Autonomia. E Morin, nos Sete Saberes, e no Cabeça Bem Feita. Eu estou devendo a todos vocês um nome completo, daquele aparelhinho para colocar na sala de aula. O nome correto e completo é Raspberry. Como se escreve? Raspberry. Não é? Ele não está sendo muito divulgado, mas não é muito difícil de usar, mas o professor cria uma intranet dentro da sala de aula. Todos os alunos podem ter o seu celular, precisa ser 3G, no mínimo, para poder interagir entre os demais colegas sobre os assuntos exclusivos da aula. Porque no momento em que ele entra no link lá que o professor colocou, ele fica preso e só é liberado se o professor quiser. Então, não é aquela farra de ficar conversando e o professor pensando que ele está atento à aula que está sendo ministrada. Legal. Werneck, eu acho que uma forma de nós começarmos já a ir amarrando, né? Nós já estamos aqui, quase que acabou a bateria do meu computador, já tive que colocar aqui na tomada, porque nós já estamos há quase 1h30 conversando, né? De fato. Então, se o Jackson permite, se você também permite, eu já vou amarrando a minha fala, concluindo aqui a minha participação, né? E eu diria o seguinte, que como conclusão desse raciocínio inicial que nós fizemos aqui sobre a Idade Média, a Idade Mídia, não há dúvida de que a experiência da Idade Média é útil, porque é exatamente essa uma das coisas mais importantes do encontro entre as gerações numa sala de aula. A geração dos professores, que é mais velha do que a geração dos alunos. Quer dizer, qual é a vantagem desse encontro? É que a experiência acumulada, né, a vida que já foi vivida e pode ser interpretada e se transformar também em conteúdo, né, de aprendizado.
é a Idade Média, é aquilo que nós já vivemos, né, no passado. E qual é, então, a função maior da educação? É justamente estabelecer uma ponte entre a Idade Média e a Idade Mídia, uma ponte entre os medievais, que nós somos, e os medievais que estão chegando. Essa geração que está chegando, que está nascendo agora, que daqui a 7, 8 anos vai estar na escola. Imaginem, tentem imaginar, porque não dá para prever, mas imaginemos o que será uma sala de aula, né, diante de tantas e tantas mudanças tecnológicas que nós estamos já né, saboreando agora um pouquinho, né? De modo que a formação continuada nos torna capazes de criar pontes entre tempos, espaços e circunstâncias que estão divididas, estão separadas, mas que exatamente porque há uma possibilidade de ponte, tornam-se interfecundantes. Quer dizer, a Idade Mídia vai fecundar a Idade Média, e a Idade Média vai também fecundar a Idade Mídia na medida em que a experiência acumulada, agora num ambiente tecnológico radical, ganha também uma relevância, uma presença e uma importância, né, que talvez não estivesse visível porque estava presa numa biblioteca, estava presa numa academia, mas agora, com a difusão total do conhecimento, torna-se acessível a qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Então, eu tenho esperança de que, apesar da dificuldade, dos tropeços e dos equívocos que nós cometemos, há uma grande chance de nós sairmos melhores de todas essas circunstâncias, todo esse momento de crise, né? Eu queria aproveitar também para fazer uma pequena divulgação aqui de livros, né? Um desses livros que eu queria divulgar tem a ver com a nossa conversa, chama-se Quem Ensina Sempre Aprende. Eu estou com sol aqui em Porto Alegre, sol de fim do dia, então agora vamos ver se pega aqui. Quem Ensina Sempre Aprende. Está na 3ª edição, é bem freiriano esse título, né? Quem Ensina Sempre Aprende. E é pela editora Página 3. Esse livro fala sobre justamente da arte de ensinar. E um outro livro que é da minha esposa, da Ana Lazevicius, e que tem a ver com uma competência, como a BNCC enfatiza, né? Mais do que o conteúdo, a BNCC enfatiza a aquisição de competências e habilidades. E uma competência da qual estamos precisando muito e muito nesse momento é de solidariedade. É de encontrar nesse momento, nessa passagem, nessa tempestade, encontrar no meio da pluralidade, no meio das diferenças, a solidariedade. E esse livro aqui de literatura infantil, eu sei que tem professores aqui que trabalham na educação infantil, esse livro também da Página 3, da editora Página 3, chama-se Plural, né? É a história de um urso singular. Eu não vou poder antecipar a história, mas fica aqui a propaganda de 2 livros que saíram antes, né? Essa edição do Quem Ensina Sempre Aprende e o Plural saíram imediatamente antes da pandemia, de modo que o lançamento também está ocorrendo de forma virtual. Mas eu quero deixar o meu grande e saudoso abraço ao professor Hamilton Werneck, um prazer imenso poder conversar contigo, e também a gente jovem, agradecer e parabenizar pela iniciativa dessa live. Ok. E diria você, concluindo também, a seguinte ideia: quando aprender? Muita gente fica preocupado com isso, né? Na Idade Média, nós só trabalhávamos depois que nós aprendíamos. Hoje você aprende em 3 circunstâncias. Aprender antes de fazer. Aprender enquanto faz. Se pararmos para pensar, Gabriel e Jackson, muita coisa foi aprendida por nós dentro desta live. Então, aprender antes de fazer, aprender enquanto faz e aprender depois de fazer, quando você avalia o seu trabalho. Eu queria, nesse momento também, de finalização, agradecer a todos aqueles que participaram, enviaram mensagens, e que estou, evidentemente, à disposição através do Gente Jovem Educacional, em colaboração com outros
professores, escritores e comunicadores, e individualmente para lives que vocês tenham interesse para grupos fechados, para grupos determinados. Muito obrigado a todos, um grande abraço, não é? E continuo aqui recebendo em off uma série de manifestações, muitos de ex-alunos que hoje são profissionais, alguns com rádio que já estão me convidando para fazer programa na rádio deles, um deles de Araruama, e por aí afora. Um grande abraço a todos. E, Gabriel, prazer em te encontrar aqui. Parece que nosso último encontro foi lá no Nordeste. Foi. Não, em Minas Gerais. Eu não me lembro. Não me lembro. Divinópolis. Divinópolis, é verdade, é verdade. Foi Divinópolis. É e verdade. foi com o Jackson. Tem razão. O Jackson conseguiu me levar lá e me fazer passar uma noite sem dormir. Eu fui dormir depois. Mas pedindo o Jackson, a gente atende. Exatamente, tem razão. Muito bom, mestres. Olha, eu aproveito este momento para fazer uma leitura aqui de uma mensagem deixada pelo professor Simão de Miranda, onde ele coloca que ele foi amigo do Rubem Alves. E foi um privilégio ter convivido com ele e ainda teve a honra de tê-lo num prefácio de uma das suas obras. E ele agradece aí aos senhores por trazê-lo nessa conversa, nesse bate-papo de hoje. Eu aproveito também para agradecer as considerações de vocês, o paralelo que o Gabriel sempre nos traz aí em relação à Idade Média e à Idade Mídia, também aí ao professor Werneck, que nos ensina com tanta delicadeza tudo isso que viveu ao longo da sua trajetória de educador. Agradeço a todos os participantes do canal, peço que se inscrevam no canal para que possam receber os avisos dos próximos eventos, e já aproveito para animá-los que na próxima segunda-feira nós teremos uma outra live com o professor Júlio Furtado, que será às 15 horas. Então, espero cada um de vocês no canal, espero que todos tenham um bom feriado, um ótimo final de semana, espero que todos estejam saudáveis, que as famílias tenham saúde e que juntos, com paciência, a gente possa atravessar essa grande crise que assola o nosso país e o mundo inteiro. Muito obrigado a todos e até a próxima live.